Preciso falar agora sobre Corinthians e Vasco de olho em Brian Rodrigues. Uma rádio uruguaia afirma que o atacante, que é uruguaio, entrou na mira dos dois clubes brasileiros com direito a sondagens para o staff do atleta e também para o América do México, que é dono dos seus direitos econômicos. Esse namoro não é novo. Tanto o Corinthians quanto o Vasco já haviam tentado a contratação do Brian Rodrigues na janela da metade do ano passado. Na oportunidade, o América fez jogo duro, entendendo que o atleta era uma espécie de 12º jogador e estava sempre muito pronto para ser utilizado. A temporada dele no Campeonato Mexicano foi de 48 jogos, 19 gols e 8 assistências. Na Champions da CONCACAF, 7 partidas com 2 gols. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse na contratação do atleta apenas por empréstimo com opção de compra. Se tiver de desembolsar uma grana para comprá-lo, a operação fica mais complicada, até porque os dois times citados têm enormes dificuldades financeiras. É por isso que o Corinthians ainda nem trouxe reforços para 2025, enquanto o Vasco até contratou jogadores, mas todos baratos ou praticamente de graça. Gostaria de saber de você, torcedor do Corinthians e do Vasco, se o Brian Rodrigues seria um bom acréscimo, jogador que não conseguiu se firmar como titular no América, mas tem bons predicados. Chuta bem, de velocidade, também tem drible, acho que seria útil tanto em um quanto em outro clube. Bora falar agora sobre as finanças do Vasco. Quero te contar qual é a real situação do clube. E isso é importante para que você entenda um pouquinho do cenário assumido pelo Pedrinho assim que a SAF foi embora. Quando a 777 perde o poder no Vasco, o clube tinha mais de 51 milhões de reais em dívidas vencidas com outros clubes. Não é que eram prestações que ainda estavam por vencer. Eram dívidas que já deveriam ter sido pagas e estavam em aberto. Além desses 51 milhões, a 777 também deixou mais de 5 milhões e meio de reais em dívidas vencidas com atletas do atual elenco, causando enormes dificuldades no dia a dia. Para piorar, os 270 milhões de reais que tinham como prazo de depósito da 777 nas contas do Vasco o prazo final de setembro não foram pagos na temporada passada. Então, assumindo uma série de problemas, o Pedrinho precisou gerar novas receitas. É por isso que há enorme dificuldade na contratação de jogadores de nome. O clube passa por um momento financeiro drástico, pesado, muito ruim, e torce para que exista logo uma proposta para compra da SAF, desde que com um investidor disposto a colocar dinheiro e que conheça de futebol. Zagueiros. O Vasco já tem 2 zagueiros fechados, o Oliveira e também o Lucas Freitas. O Maurício Lemos está em vias de ser anunciado, já confirmou a chegada do goleiro Daniel Fuzetto e também do volante Tietê. A grande dificuldade é buscar um atacante de lado de campo. Várias alternativas já foram discutidas, como Coelho, Brian Rodrigues, Vitor Sá e Gabriel Veron. Não houve avanços até aqui por conta das questões financeiras. Vasco da Gama, que está em vias de anunciar a chegada de Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético, tudo acertado para um empréstimo de uma temporada. O Maurício Lemos também concordou com a transferência. É uma negociação que quase aconteceu em agosto do ano passado e que deve ser oficializada, proclamada a qualquer momento. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros 3 clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos. O restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. A saideira em relação ao Vasco, 5 reforços contratados e confirmados, já estou incluindo também o Lemos. Além dele chegaram o goleiro Fuzato, os zagueiros Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tietê. O Vasco é um dos interessados, é real. O Vasco é um dos 4 ou 5 clubes da Série A que procuraram informações. O Vasco já havia tentado lá atrás e voltou a buscar informações em busca de um empréstimo. O grande problema é que o Verón, que já se apresentou no Porto, o Verón só sai do Porto, segundo o clube português, diante de uma proposta em definitivo. E a ideia era tentar recuperar parte dos 10 milhões de euros investidos na compra de quase 90% dos direitos econômicos. O Palmeiras tem 12,5%, o resto é do Porto. Nenhum clube brasileiro que procurou ou sondou está disposto a comprá-lo. Todos queriam um empréstimo, no máximo com obrigação de compra.
O Porto está se fazendo valer do início da janela de transferências para tentar esperar. Vamos aguardar. Enquanto isso, o Verón vai treinando com o restante do elenco lá em Portugal, tá? Vasco tem a intenção de contratá-lo, mas difícil imaginar que vai existir qualquer tipo de acordo. Eu pensando aqui com os meus botões, ninguém vai pagar 10 milhões de euros, né? Não se justifica. Mas talvez, se algum clube brasileiro oferecer 3 milhões de euros por 30% ou algo nesse jeito, especialmente mais no final da janela de transferências, a partir daí pode pintar alguma coisa, tá? O DG Souza, pode dar mais detalhes sobre Payet e Verratti, como é que tá a situação deles? Sobre o Payet, a ideia do Vasco é estender o contrato do francês, que se encerra na metade do ano, mas para estender o vínculo, o Vasco gostaria que o Payet aceitasse uma redução salarial. Sobre o Verratti, o Vasco alega que o Verratti já tem um salário alto, antes de ir embora do Vasco a 777, dobrou o valor do Payet e garantiu também 9 milhões de reais em bônus, de acordo com algumas metas a serem alcançadas na temporada. Até por isso, o Vasco entende que não há motivo nenhum para aumentar o salário. O Verratti tem especulado possibilidade de saída, conversando com gente da Major League Soccer, também foi procurado pelo pessoal do Corinthians, porque o Ramon Dias gosta demais dele, mas o Corinthians só vai pensar no centroavante se o Yuri Alberto for embora, algo que hoje parece bem pouco provável. Qual foi a resposta sobre o Capasso? Boa, Vinícius. Não sei se foi você que perguntou, mas a resposta foi assim, ó. Nossa ideia e do agente, logo do atleta, é buscar uma proposta e ele ser negociado. Para nós, pois ganhamos algum valor. Para o atleta, que troca 1 ano de contrato no Vasco por 2 ou 3 em outro clube, tá? Essa foi chegar só 10h42 da noite, então a gente traz no dia seguinte. O Lucas Pedrosa divulgou que o Marinacks pode enviar a proposta no final de janeiro para o Vasco. Tem novidades do Vasco? Abraço. Vini, o Pedrinho tem esperança de que esse negócio saia, de que a proposta chegue, de que a negociação avance. E eu fui o primeiro a contar que o Marinacks tinha intenção de comprar um clube brasileiro e que o Vasco era um dos times na parada. O problema é que o Marinacks negocia com o São Paulo há muito mais tempo. E o que eu posso contar para vocês é que as tratativas do São Paulo com o Marinacks já estão no departamento jurídico da empresa do Marinacks. Os caras estão avaliando prós e contras, estão pedindo algumas mudanças, e se essa história for levada adiante, o acordo ou qualquer negociação com o Vasco não vai prosperar. É o Vasco ou São Paulo, não dá para ser as duas coisas, tá? A gente deve ter novidades sobre isso no fim do mês de janeiro. Após o Vasco fechar com Maurício Lemos, vai desistir do Balbuena? É a impressão que eu tenho, DG. Até porque saíram 2 zagueiros, né? O Léo Pelé e o Maicon, e chegaram 3 zagueiros. O Lemos, empréstimo até o fim da temporada, o Vasco assume 100% dos salários. O Oliveira, que já foi anunciado nessa quarta-feira, também já havia um acordo com o Lucas Freitas, ex-zagueiro do Palmeiras. Carille, em entrevista à Vasco TV, disse o seguinte, abre aspas, meu recado para o torcedor vascaíno é que ele pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Carille, foi um acerto ou um erro? Vai dar certo no Vasco? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. E Samir, o zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários, e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é, vale a pena contratar o Samir? Você na condição de dirigente vascaíno levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? É isso aí então, torcedor vascaíno, esse aí é o resumão de notícias do Vasco da Gama, tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias do Vasco, trazendo aí as informações do mercado da bola do Vascão, né, para vocês, as contratações que o Vasco vem fazendo, né, para essa temporada de 2025. O Vasco que não tem muito recurso financeiro para poder contratar grandes jogadores. As contratações até o momento são Maurício Lemos, os zagueiros Lucas Oliveiras e Lucas Freitas,
também o goleiro Fusato e Tietê. 5 contratações no momento até agora que o Vasco fez. O Vasco tem ainda interesse em alguns outros jogadores, sendo que a alta pedida pelos clubes dificulta muito a negociação para o Vasco, porque o Vasco atravessa uma crise financeira, não tem a SAF ainda para poder fazer investimento no clube, e essas situações complicam. Jogadores com um custo alto muito elevado complica todas as negociações. O Vasco segue interessado aí em contratar atacantes de lado para sua equipe, para reforçar seu setor ofensivo para esta temporada. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, se inscreve no canal e ative as notificações para os próximos vídeos.